Fevereiro chegou e nós estamos no Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização sobre o lúpus e a fibromialgia. Tem o objetivo de informar a população sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento dessas doenças. Para conversar com a gente, eu disse para ela agora há pouco aqui, é como se a senhora estivesse recebendo a gente num consultório. Eu, Erlício Batalha, Helena, nossa equipe e você, nosso público ouvinte que está nos acompanhando através da Rádio Clube, pode mandar suas dúvidas, suas perguntas para a doutora médica reumatologista Maria Roberta. Muito bem-vinda aqui no programa Conexão Clube Tambaú, de roxo, representatividade marcada nesse fevereiro. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Eu aqui agradeço o convite, acho que é muito importante, né, esse momento, no Fevereiro Roxo, que é o mês, como você disse, de conscientização do lúpus e da fibromialgia, para o diagnóstico precoce, para o conhecimento da população, né, então, assim, para evitar, né, sequelas no futuro e melhorar a qualidade de vida com o diagnóstico. Doutora, você assim, vou começar do começo, como diz o outro. O que é lúpus, o que é fibromialgia? Então, são doenças totalmente diferentes, na verdade, né? O lúpus é uma doença que a gente, assim, determina que ela é autoimune, porque é quando células do próprio corpo atingem, né, os tecidos sãos, digamos assim, e que pode comprometer qualquer parte do nosso corpo, né? Pulmão, coração, rim, sistema nervoso central, mas principalmente pele e articulações. É uma doença potencialmente grave que precisa do uso de imunossupressores, de medicamentos, assim, posso dizer, mais fortes para o controle da doença e que pode deixar sequelas e sem tratamento adequado e acompanhamento adequado até levar o paciente à morte. É uma doença mais comum em mulheres jovens de 20 aos 45 anos de idade. Como identificar lúpus? Então, o lúpus a gente não identifica, como a maioria das doenças autoimunes, pelo exame de sangue. É o quadro clínico que o paciente apresenta, as manifestações clínicas desse paciente que vai fazer a gente suspeitar. Como eu falei, as principais são alterações cutâneas de pele, que deixa vermelho, irritado. Tem o famoso a famosa asa de borboleta, que o paciente fica com o olho vermelho. Geralmente essas manchas são em áreas expostas ao sol. O paciente vai ter artrite, ou seja, não é só dor articular. Tem edema, tem calor, tem rubor. Aí é uma doença consumptiva, tem perda de peso, febre. É uma doença que... E às vezes simulam outras, então precisa de uma avaliação. É difícil diagnosticar porque... começa a ter alguns sintomas que você pode levar para outros meios. Com certeza. Aí precisa da avaliação do reumatologista, que é quem trata e diagnostica essa doença, para fazer todo o acompanhamento. E como é o tratamento? Só para concluir do sobre lúpus, o tratamento é com um imunossupressor. Né? A gente sempre faz um pouquinho de corticoide, mas sempre pensando em tirar o corticoide pelos efeitos colaterais que eles dão. Mas é medicamentos imunossupressores, que aí tem vários. É mais comum em homem ou mulheres? O lúpus? Muito mais comum em mulher. Acho que numa relação de 9 mulheres para um homem e mulheres jovens, de 20 aos 45 anos. Quando a gente pensa em reumatismo, pensa muito em gente mais idosa, mais né? idosa. Mas as doenças autoimunes são mais nas mulheres jovens. Por que isso? A gente já assim, tem várias coisa. teorias, mas parece que a questão hormonal. E ela foi falando aí alguns sintomas e eu fui me identificando com Não. Daqui a pouco ela vai sair daqui pro consultório. Vai consulta. Você perguntava Já sobre fibromialgia. Então, aí a fibromialgia não é uma doença autoimune, mas é uma doença crônica, né? Que o paciente se caracteriza por dor crônica, difusa. O paciente tem muita mialgia, que é aquela dor muscular, às vezes dor óssea, dor articular. E geralmente ela está acompanhada de fadiga, aquele paciente que tem muito cansaço, sem ter um dia exaustivo, né? Às vezes dá 3, 4 horas da tarde, parece que passou um caminhão, né? O paciente diz, parece que passou um caminhão por cima de mim. Isso aqui. E às vezes não teve nada daquilo e o paciente tem aquela fadiga. Tem o sono, que às vezes não é aquele sono reparador, o paciente acorda cansado já. Às vezes até dorme, mas acorda cansado, às vezes tem um distúrbio do sono ali associado. Né? Às vezes tem um quadro ansioso, de depressão. Então, assim, é uma dor, né, associada a esses sintomas, geralmente, a grande maioria das vezes. E também no caso da fibromialgia, como, né, identificar, a senhora falou esses sinais, mas
de forma médica, né? Quais são os sintomas que caracterizam, que mostram através de exames que a gente Então, pode a dar com dor fibromialgia? articular pode ter várias causas, né? Inúmeras causas. Então, Porque eu mesmo me identifiquei de novo. pois é. Já pensou, você teria lúpus e fibromialgia? Pois Não, pode tem, ter não. as duas coisas. Pode ter as duas coisas. Então, doutora, aonde é mesmo? que a senhora- Infelizmente, pode ter as duas coisas. Vou fazer uma pergunta que é minha de casa. Ah. Meu filho teve púrpura Sei, Certo. certo. e chegou a... PTI, púrpura trombocitopênica idiopática? Boa pergunta, minha mulher quem sabe. Porque tem mais de um Ele tipo. teve aquela púrpura que vem... Baixa plaqueta. Baixa plaqueta. É, Ele PTI, chegou a ter 3.000 provavelmente. de plaqueta. Ficou 11 dias internado na UTI do Valentina. Sei, Sorrindo, parecia que não tinha nada. sei. Mas com 3.000 de plaqueta. Sei. Aí eu lhe pergunto, quem teve púrpura, o caso dele, pode evoluir por um lúpus? Ou não Pode. tem nada a ver uma coisa com a outra? Pode evoluir, mas não necessariamente. Tá? Uma pequena parcela dos pacientes que têm a PTI pode evoluir para o lúpus. Às vezes é a primeira manifestação clínica. Mas ele deve ter feito toda a investigação e descartado. Mas acontece, alguns casos que abrem com o lúpus, que o lúpus pode dar plaquetopenia, anemia, pode Doutora, baixar leucócito também. tem alguma questão assim relacionada à qualidade de vida da pessoa, à alimentação, prática de atividade física? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar ou não? Não, para evitar, não. Né? Agora, o lúpus, né? Falando do lúpus, para evitar, não. Você tem o que fazer no estilo de vida para melhorar sua qualidade de vida, atividade de doença. Tem vários estudos mostrando que o exercício físico diminui reativações da doença, né? Claro que orientado, assim como na fibromialgia. Né? A gente costuma dizer que assim, pelo menos um terço do tratamento da fibromialgia é baseado no estilo de vida, na prática de atividade física regular, de preferência supervisionada, uma mistura de um exercício aeróbico com um exercício de força, de resistência, mas o exercício físico é fundamental. Costumo dizer, sentou lá na cadeira para se consultar, vou mandar pro exercício. E aí, você tá fazendo? Não, né, Sil Batalha? Promessas de 2025. Ainda não cumpridas. Não cumpridas. Pronto. Doutora, tem algum nível no que diz respeito à fibromialgia? Porque tem pessoas, Erli, que não conseguem nem sair de casa. Tem gente que se aposenta por conta da fibromialgia. Por sinal, o órgão de transfer aqui, a CEMOB, emite até mesmo a credencial para a pessoa que tem fibromialgia de forma gratuita por conta da questão da deficiência. Tem algum nível, algum grau? Tem fibromialgia, mas é um pouco mais leve? Não, um pouco mais pré-estabelecido não existe grau, não existe essa quantificação. Agora, às vezes os pacientes entram em crise e ficam sem sair da cama, com muita dor, e depois vai, assim... acostumando. Não, vai com tratamento melhorando, né? A gente costuma dizer que não é para você se acostumar com a dor. A gente tem que fazer de tudo para melhorar daquela dor crônica. Dói demais. Mas assim, como são vários fatores envolvidos, né, digamos assim, na fisiopatogenia, no porquê aquela dor acontece, então uma coisa só não melhora. Então, se o paciente tomar só o medicamento, ele não vai melhorar. Se ele fizer só exercício físico, ele não vai melhorar. Também é importante, por essa questão psicológica por trás, o acompanhamento psicoterapêutico. Geralmente é um paciente ansioso, pode ter depressivo, pode ter um distúrbio do sono. E além disso, a carga, né, do paciente ter aquela dor diária também é importante, um apoio Vou psicológico. marcar uma consulta. Eu e Felipe Dantas, a gente tá aqui, ó. Eu e Felipe colocou isso. Rapaz, ela vai falando, parece que eu já tô sentindo Não, aqui. eu acho que a equipe todinha, meu Deus. Felipe, tá assim. Que é isso? Vamos botar essa equipe pra malhar, né? Cadê? Assim, Eita. né? Porque aqui no lugar de fazer o grupo da caminhada, quebrado. é aqui. Doutora, e assim como o lúpus, a fibromialgia também é mais comum em mulheres e homens? A fibromialgia também é mais comum em mulher. Mas menina. Eu tava olhando aqui. As mulheres são. A Também. gente sofre, né? É mais comum em mulheres também. Também. A fibromialgia. Por isso que eu queria, né? Aí a Não, fibromialgia eu se acho. caracteriza por isso, né? Ah. Uma dor difusa com essas alterações de ansiedade, depressão, sono, fadiga, às vezes alteração de memória, às vezes o paciente tem dor de cabeça crônica, que é a Meu cefaleia Deus. crônica, às vezes Que associada bagunça, a né? enxaqueca. Então é um conjunto de coisas para melhorar, né, o paciente como um todo. A gente costuma dizer que também o médico, a gente vai lá prescrever o medicamento, mas o paciente ele tem que fazer a parte dele. Imagine aí, você mandar um paciente com dor Isso. difusa fazer exercício físico. Eu tenho uma amiga Ele que quer- sofre de fibromialgia e ela tem uma resistência terrível à academia
por conta das dores. Ela diz, como é que eu vou malhar se eu morro de dor? Mas aí é onde está o X da questão, o X da questão. Aí o paciente, ele às vezes fica até chateado, que a gente manda, né? Eu costumo dizer, sentou lá, eu mando para o exercício. Então, às vezes ele fica chateado com isso, mas assim, se não fizer, os pacientes que a gente vê melhorar é quem faz o exercício. O paciente que a gente consegue tirar o medicamento é quem faz exercício físico. Aí a gente orienta que seja aos poucos, né? 15, 20 minutinhos, 3 vezes por semana. Porque se ele fizer 1 hora de exercício, for pra uma academia... Ele não volta nunca mais. Não volta nunca mais, vai ficar 2 dias de cama. Então a gente orienta 15, 20 minutinhos, 3 vezes por semana. No outro mês aumenta pra meia hora. Então tem que ser, a recomendação é aos pouquinhos. Aos poucos. No outro mês aumenta para 40. De preferência supervisionado, mas nem todo mundo vai ter acesso a esse exercício supervisionado, mas hoje em dia a gente tem aí o YouTube, que orienta alongamento, e cada paciente, vai ter o paciente que naquele momento é melhor uma hidroginástica, vai ter o paciente que naquele momento já dá pré-musculação, né? Começa com pilates, a gente vai adaptando, né? Não tem uma receita de bolo, cada um... Ô, doutora, essa dor crônica pode ser na coluna? Helena tá perguntando aqui, doutora. Pode doer coluna, né? Pode doer qualquer parte do corpo. Coluna cervical, dorsal, lombar, ombros, inchaço, braços, pernas. Pode dar? Inchaço. Não, a fibromialgia, como você não tem um quadro inflamatório, propriamente dito, né? O paciente tem dor por uma sensibilização central, do sistema nervoso central à dor, você não tem uma inflamação verdadeira ali, não tem edema, não incha, mas o que tem é contratura muscular. Então, às vezes, essa parte do paciente fica aumentado mais por uma contratura, por postura, mas não é um edema inflamatório, de inflamação, não. Entendeu? Mas é muito doloroso. A gente falando sobre fibromialgia agora, esse assunto aqui, falamos sobre lúpus. Josval Pereira já voltou da TV aqui agora, a gente tá recebendo em alusão ao Outubro Roxo. Muito bem. E Fevereiro Roxo. Fevereiro Roxo, desculpa. Você já tá final do ano. Eu tô querendo terminar o ano já. Quer falar de câncer de mama, calma, meu filho. Sobre a história da fibromialgia, me parece que um dos grandes problemas é o diagnóstico, que é difícil diagnosticar, é complicado diagnosticar. Como é que é isso? Assim, a questão é você ter passar no especialista para o diagnóstico correto. Porque muita coisa, como eu estou falando aqui, pode dar dor articular, né? Até doenças não reumatológicas, por exemplo, distúrbio de tireoide, pode dar dor articular. Então, a gente tem que fazer uma avaliação completa. Outras doenças autoimunes também dão dores difusas no corpo, né, como a síndrome de Sjögren, se o paciente estiver muito inflamado, né, aquela inflamação intensa pode dar. Então, assim, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial correto, para não taxar todo mundo que tem dor difusa de fibromialgia e instituir um tratamento incorreto e aquele paciente nunca vai ter alívio. Mas é a avaliação do reumatologista. A gente examina o paciente, faz o exame físico, pede exames laboratoriais e na grande maioria das vezes a gente não tem alteração laboratorial, né? Essa é a grande questão da fibromialgia. Os exames vão dar todos normais, a não ser que o paciente tenha outra doença associada, tenha fibromialgia e algo mais que não impede, não é diagnóstico de exclusão. O paciente pode ter 2 doenças. Então não tem cura, né, doutora? É só controle, Nenhuma né? das 2 tem cura, nem lúpus, nem fibromialgia. Por isso que é importante esse mês de conscientização. Mas as 2 alteram muito a qualidade de vida do paciente, né? Então só isso aí... Eu vi que a imprensa... A senhora já falou, estou chegando atrasado aqui. Mas eu vi que a imprensa nacional está dando muita importância à história do lúpus, né? Mais do que a fibromialgia nesses primeiros dias de fevereiro. Eu escutei umas 5 ou 6 entrevistas na imprensa nacional, porque há uma preocupação maior com isso. Por quê? Você diz comparando com a fibromialgia? Sim. Não, a preocupação é que o lúpus, ele pode levar o paciente ao óbito, né? Pode causar insuficiência renal, pode causar, o paciente pode ter um AVC, por exemplo, um derrame cerebral, ficar com sequela, pode comprometer pulmão, coração. Então acaba, né, em pacientes mais jovens. Imagina uma pessoa de 20 anos com lúpus, correndo risco de morrer. Então acho que pode ser nesse sentido, né, essa importância aí que você sentiu. Mas assim, nas questões da reumatologia, das sociedades, tudo está sendo dado uma importância igual, assim, se Doutora fala igual. Roberta, é hereditário? Por exemplo, meus pais tiveram, ou pai ou mãe, a senhora disse que a probabilidade da mulher é bem maior, então minha mãe teve lúpus ou fibromialgia, eu já preciso me preocupar? Eu tenho
tenho filhos pequenos, eu preciso já ir monitorando as crianças, como é que faz? O lúpus, ele tem essa questão da hereditariedade. Se você tem alguém na família que tem lúpus, você tem mais chances de ter lúpus. Mas só que a gente não previne, por exemplo, minha mãe teve lúpus, eu vou me prevenir que eu posso ter. Não, a gente acompanha aquela pessoa, orienta, né, conscientiza, que é isso que a gente está fazendo. E se o paciente tiver algum daqueles sintomas, que geralmente a própria família já sabe, aí procura o reumatologista. Fazer o exame de sangue em si não vai, assim, pode deixar a gente em alerta, mas a gente não vai instituir um tratamento sem sintomas, porque não quer dizer que aquela pessoa vai ter o lúpus, mas tem mais chances. Quanto à fibromialgia, isso ainda há um debate, não é uma coisa assim totalmente estabelecida, essa questão familiar, certo? Mas se a pessoa tiver uma qualidade de vida boa, tipo, tem casos na família, mas aí ela já começa a ter uma qualidade de vida, fazer exercício, atividade, uma boa alimentação, tudo isso pode melhorar essas dores no futuro, o surgimento dessa doença ou não? Do lúpus? Não, da fibromialgia? Da fibromialgia, sim, com certeza. Se ela mantiver uma atividade, né, constante, regular, certeza. começando qualidade cedo. De vida, o gerenciamento do estresse é importantíssimo, né? A prática de atividade física, o gerenciamento do estresse, a vida saudável, com certeza vai influenciar. Tem uma pergunta aqui. Fibromialgia no futuro, com certeza. Tem uma pergunta aqui, o ouvinte Jean perguntando: qual é o melhor exercício para quem tem fibromialgia para reduzir as dores? Qual seria a melhor atividade física recomendada? Como eu falei, assim, você tem que fazer uma avaliação individualizada para as queixas daquele paciente. Mas um pouco de exercício aeróbico, como uma caminhada, associado ao exercício de resistência, ou seja, a musculação, é o ideal, certo? Na verdade, assim, a musculação é o ideal para todo mundo, mas nem sempre o paciente tem que começar com a musculação. Às vezes ele está com muita dor, então vai para uma piscina aquecida, vai fazer um alongamento só, vai para um pilates e depois, aos poucos, vai evoluindo. É sempre aos poucos. E no pensamento que aquilo ali é para o resto da vida, é um remédio, né? Como se você estivesse indo para a farmácia para você se tratar. Fora o benefício que tem para a vida toda, coração, né? Assim. Pegando o gancho da fibromialgia, qual o momento de procurar um profissional? Então, começou com dor articular, procura o profissional, o reumatologista. Até para descartar também, né, outras doenças, com certeza. E quanto mais rápido você trata uma dor, por exemplo, você começou com uma dor no ombro, uma tendinopatia. Quanto mais rápido você tratar, mais rápido você vai ficar bom, vai ter menos chance de evoluir para outras coisas. Pegando o gancho dessa pergunta de Erli, eu queria saber se na rede pública de saúde aqui no estado, enfim, tem como as pessoas buscarem, né, esse tipo de atendimento de forma, né, gratuita. Então, a gente tem reumatologista, eu até sou do HU, a gente tem um serviço de reumatologia no hospital universitário. Tem muitos reumatologistas também que foram convocados agora no último concurso da prefeitura municipal e também temos muitos reumatologistas. Então, assim, é procurar o posto de saúde, né, a UBS perto de casa, recebe um encaminhamento e esses pacientes são agendados ou para os serviços, né, e agora vai ter também pelo estado, porque o último concurso também teve para reumatologia. Essa questão da temperatura foi falada aqui? A pergunta da temperatura? Não. Tem um ouvinte aqui perguntando, o nosso querido Felipe, faz parte da equipe, ele perguntou se a temperatura interfere. Por exemplo, se tiver muito frio, o paciente que tem essas dores sente mais dor? Sente mais dor. Parece que a gente inconscientemente contrai a musculatura, fica mais imobilizado, acaba que o frio piora as dores, né? Eu tenho pacientes que moravam no sul e vieram para João Pessoa, né, pro calorzinho. Você acorda de manhã, tá aquele frio, você pisa no chão, né? Parece que tá pisando, você tem um peso assim, espinho, né? Aí ao longo do dia vai melhorando. Ao longo do dia vai melhorando. Eu tô me identificando demais, doutora, eu vou lá. Vou no seu consultório, doutora. Onde é que eu acho a senhora? Agora eu já vou me matricular na academia para não levar carão, né? Deixa eu voltar aqui a fazer uma pergunta sobre lúpus, que é o seguinte. A saideira, Josival. A saideira. O lúpus termina causando um certo temor nas pessoas. Tem um certo preconceito sobre isso. As pessoas imaginam que o lúpus é transmissível, enfim. Eu queria que a senhora falasse sobre isso para tranquilizar as pessoas. Não, o lúpus não é transmissível sob hipótese nenhuma, né? Essa possibilidade não existe. Esse aí tem que ser definitivamente tirado da cabeça, esse preconceito. Na verdade, você tem que ter uma empatia, né, com o paciente com lúpus, que é uma pessoa que precisa de um acompanhamento regular, de atenção, de cuidado, né, e
O principal que a gente costuma dizer para o controle do lúpus é a adesão ao paciente e ao acompanhamento regular. Tá ali fazendo exame de 3 em 3 meses, principalmente no início da doença, para que se altere alguma coisa, a gente pega no início do quadro, né? E consiga reverter para que o paciente não evolua com sequelas. Então, o acompanhamento é fundamental. A maioria dos pacientes que se interna, que evolui com intercorrência, a maioria é que abandona o tratamento, deixa de acompanhar como reumatologista. Eu queria agradecer a sua participação aqui, doutora Roberta. Eu disse para a senhora, era um consultório que todo mundo participa. Virou uma aula, né, aqui? Virou uma aula de verdade. Que entrevista boa, viu? Muito obrigada. Obrigada, o prazer foi meu. E, de fato, na nossa correria, a gente observa alguns desses sintomas, né? E pode confundir as doenças. E é importante para a gente se fazer esse alerta e alertar a população também. Muito obrigada, bom trabalho para a senhora. E seja sempre bem-vindo ao Conexão Clube Tambaú. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia e aguardo vocês, né? No consultório. Onde é que acha a senhora? Onde é que acha a senhora? Onde é que a gente acha? Tem Instagram? Na Clínica Santa Catarina. Santa Catarina. Regional. Tá. Pronto. Já sei onde é. Estamos aqui, ó. A gente recebeu a doutora Maria Roberta Melo. A gente falando aqui sobre lúpus, fibromialgia.